Bem, gente, para a gente finalizar nossa aula de hoje, né, nós vamos falar sobre os empréstimos compulsórios, que também não é um tributo difícil de se compreender. E, tal como a contribuição de melhoria, também é um tributo pouquíssimo utilizado na realidade brasileira. Isso se deve nem tanto à dificuldade da sua instituição, mas pelo fato, né, das suas hipóteses de cabimento ou seus fatos geradores, eles serem bastante específicos e por não se concretizarem, né, no mundo real, não se ter a condição ou oportunidade de instituição desses tributos. Graças a Deus, né? Nós vamos ver, né, que os empréstimos compulsórios ele pode ser de duas espécies. Ou são empréstimos compulsórios em casos de guerra externa, ou são empréstimos compulsórios para fazer frente a uma situação de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então são duas situações, né, que a gente reza para que não aconteça. Nem que aconteça uma guerra externa em que o Brasil se envolva, nem que aconteça uma situação excepcional urgente que necessite de antemão de um financiamento emergencial por parte da União para fazer frente a essas despesas, né? O artigo 148 da Constituição, ela vai falar sobre empréstimo compulsório e vai dizer quais são as suas hipóteses, né, de incidência, quais são seus fatos geradores. O artigo 148 nos diz que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, inciso 1, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. Então, essa é a primeira hipótese, é o primeiro fato gerador que pode levar à instituição de um empréstimo compulsório, né? Então, eu vou ter o primeiro empréstimo compulsório para fazer frente a débitos, né, a despesas relacionadas à guerra externa ou à sua iminência. O segundo caso de empréstimo compulsório é no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B, que esse artigo relaciona-se ao princípio da anterioridade do exercício financeiro, certo? Parágrafo único do artigo 148, a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Então, pela leitura, né, desse artigo 148 e do seu parágrafo único, nós temos algumas observações a fazer em relação a esse tributo. O primeiro eu lanço uma pergunta a vocês. É um tributo vinculado, né? Todos os tributos que nós falamos até agora, nós realizamos essa caracterização, né? Fomos a fundo para compreender se eram tributos vinculados e de destinação vinculada. Com relação ao empréstimo compulsório, será que ele é um tributo vinculado? Diante do que a gente observou, né? Nós temos que o empréstimo compulsório vai ser em casos em que haja guerra externa sua iminência ou em casos em que eu precise ter um financiamento para despesas de caráter, para investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. E aí existe uma discussão, seria um tributo vinculado ou não? E a resposta é depende. Nós não podemos dizer que o empréstimo compulsório, em regra, é um tributo vinculado. Vai depender na lei que o instituir, que se prevê efetivamente um serviço público a ser prestado pela União em favor daqueles contribuintes, ele pode ser um tributo vinculado. E aí, por ter esse caráter sinalagmático, haverá a vinculação do tributo a um serviço público prestado pela União. E se não houver essa previsão, se for realmente uma hipótese de incidência em que não haja nenhum serviço público, nenhuma contraprestação do Estado, ele será um tributo não vinculado. E aí eu trouxe, né, uma frase de Paulo Aires Barreto, que ele vem nos dizer que analisando-se exclusivamente as possibilidades de eleição do critério material de um empréstimo compulsório, pode-se ter uma atuação estatal ou outro fato que não corresponda a uma atividade do Estado, de modo
que somente com a análise pormenorizada da legislação que efetivamente institui o empréstimo compulsório é que poderemos dizer: esse empréstimo compulsório criado neste momento, ele é um tributo vinculado ou é um tributo não vinculado. Lembrando, né, gente, a Constituição, ela dá competência tributária. Ela diz qual é o ente federado que vai ser competente para instituir o tributo, mas ela não cria o tributo. É preciso, né, que aí o ente tributante, ele redija, né, uma legislação que preveja o empréstimo compulsório, que institua o empréstimo compulsório, e aí ele vai delimitar fato gerador, base de cálculo, alíquota, quem serão os sujeitos passivos desse tributo, como é que ele vai ser cobrado, qual é o período da cobrança. E aí nós vamos ver que o empréstimo compulsório ele tem algumas características bem específicas, certo? E aí já delimitamos, né? Só podemos dizer que é um tributo vinculado ou não vinculado, analisando efetivamente a legislação que efetivamente venha ao instituir. E aí, ele é um tributo de destinação vinculada? Sim, né? O próprio parágrafo único do 148 afirma que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Então, se eu instituo um empréstimo compulsório porque existe uma guerra externa que está na sua iminência, eu só posso gastar esses valores com as despesas dessa guerra. Se eu instituo um empréstimo compulsório para fazer frente a um investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, eu só posso utilizar os valores para o financiamento desse investimento, certo? Então, ele é um tributo de destinação vinculada, isso não há dúvidas. É de competência exclusiva da União, apenas a União pode instituir empréstimos compulsórios. Não é como as taxas e as contribuições de melhoria, que aí tanto União, Estados, Distrito Federal e municípios podem instituir, certo? Aqui apenas a União pode instituir e somente por lei complementar. Não pode ser objeto sequer de medida provisória, né? O aluno ele pode confundir quando olha o inciso 2 do artigo 148, que ao falar, né, as expressões investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional são requisitos que também se adequam à caracterização das medidas provisórias, mas pelo próprio texto constitucional, os empréstimos compulsórios eles somente poderão ser instituídos, criados por lei complementar, certo? As hipóteses de instituição são aquelas efetivamente previstas na Constituição: guerra externa, investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Com base nisso, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a previsão do artigo 15, inciso 3 do Código Tributário Nacional, que preveria uma terceira hipótese de cabimento para a instituição do empréstimo compulsório. O STF disse que não, somente as hipóteses previstas na Constituição é que podem ensejar a instituição do empréstimo compulsório, certo? O artigo 15 do CTN, inciso 3, diz que poderia instituir empréstimos compulsórios na conjuntura que exigisse a absorção temporária do poder aquisitivo. E aí poderia entrar, né, naquela hipótese do governo de Collor, em que o governo ele confiscou, né, os valores que estavam contidos nas poupanças das pessoas. E aí ele poderia dizer que seria um empréstimo compulsório e depois haveria devolução, né? Mas isso daí foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Então, as hipóteses de instituição de empréstimo compulsório é guerra externa, e aí, nesse caso, o inciso 1 não se submete a nenhum princípio de anterioridade, nem a anterioridade por exercício financeiro, nem a anterioridade nonagesimal. Foi criado empréstimo compulsório no caso de guerra externa, imediatamente ele pode começar a ser cobrado. Já no caso de urgência, né, não obstante ter
essa previsão de urgência e relevante interesse nacional. Nesse caso, ele obedece à anterioridade por exercício financeiro apenas e não obedece à noventena, certo? E aí existe a obrigatoriedade de restituição. E aí é um traço do empréstimo compulsório que o diferencia de outros tributos, né? Com relação a impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais, como veremos, é pago o tributo e aí o Estado vai colocar aqueles valores no seu orçamento e fazer os gastos destinados ou não destinados de acordo com a legislação. O empréstimo compulsório não. O próprio nome já está sugerindo, é empréstimo. Esse é um tributo que ele é compulsório, né? Ele é tributo justamente por ter essa compulsoriedade. O contribuinte ou sujeito passivo ele não tem escolha de pagar ou não. Uma vez instituído o empréstimo compulsório e eles tendo realizado o fato gerador, ele tem que pagar o tributo, mas os valores que forem pagos a título de empréstimo compulsório deverão ser devolvidos posteriormente. O STF decidiu que a restituição do valor arrecadado a título de empréstimo compulsório deve ser efetuado na mesma espécie em que recolhido. Então, se o empréstimo compulsório foi em dinheiro, deve ser devolvido também em dinheiro, não em títulos da dívida pública. Deve ser devolvido da mesma forma em que houve a cobrança do tributo, certo? Excepcionalmente, o Supremo também decidiu isso, no caso de empréstimo compulsório instituído em favor da Eletrobras, que foi um caso específico que aconteceu, o STF decidiu que o tributo criado havia sido recebido pela Constituição de 88, acatando a possibilidade de devolução em ações. Então, foi um empréstimo compulsório que foi criado em benefício da Eletrobras na época, e aí o Supremo, nesse caso específico, como havia previsão na legislação, ele entendeu que seria constitucional, nesse caso, fazer a restituição dos valores cobrados a título de empréstimo compulsório através de ações da Eletrobras e não em dinheiro, certo? Então, os empréstimos compulsórios, né, são tributos, primeiro, de competência exclusiva da União. Somente a União pode instituir empréstimos compulsórios. Só podem ser instituídos por meio de lei complementar, certo? Não pode por lei ordinária, por medida provisória. Temos duas espécies, né, de instituição, hipóteses de instituição de empréstimos compulsórios, que é no caso de guerra externa, e de investimento público urgente de caráter relevante, de relevância nacional. Com relação à de guerra externa, não obedece nem ao princípio da anterioridade do exercício financeiro, nem ao princípio da anterioridade nonagesimal. Com relação ao empréstimo compulsório relacionado a investimento público de caráter urgente e de relevância nacional, deve obedecer a anterioridade por exercício financeiro, mas não se submete à noventena, certo? E aí ele tem que ser muito bem delimitado, né, na sua legislação de instituição, para que só seja criado nesses casos específicos, e deve haver a previsão da restituição, como essa restituição vai acontecer. E via de regra, o Supremo entendeu que essa restituição deve acontecer da mesma forma em que houve a cobrança do valor do tributo, certo? Então, gente, com isso a gente finaliza, né, nossa conversa sobre contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. E na próxima aula a gente inicia o estudo das contribuições especiais. Acredito que a gente não finalize em uma aula só, porque é muita coisa para ser falada. E a gente vai finalizar dentro de 2 aulas, tá certo? Então, ótima noite. Mais uma vez, desculpa não estar ao vivo com vocês, mas realmente a internet hoje não me proporcionou esse prazer de estar ao vivo com vocês, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser.